Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o dualismo psicofísico. O que é isso? Olha, é uma afirmação que consiste na ideia de que o ser humano é um ser duplo, constituído de um corpo físico, né, por isso psicofísico, e por uma parte espiritual, psíquica. Ou seja, nessa visão não faz sentido a gente pensar o ser humano nem puramente como corpo, nem puramente como alma. Ele, na verdade, é a união indissolúvel entre os dois, entre corpo e alma. Então, é uma definição que vem lá dos gregos antigos, né? Mas como que eles chegaram a essa definição de corpo e alma, desse dualismo psicofísico? Lógico que essa palavra é moderna, né? Mas é um conceito antigo. Como já vimos, os primeiros filósofos, eles eram estudiosos da natureza, né, ou da physis, né, então os físicos. Eles buscavam entender a organização racional do universo, né, o cosmos, e a partir de princípios e leis que o regeriam, eles tentavam encontrar uma relação de causalidade entre os fenômenos da natureza. E por fim, para isso, eles buscavam um princípio, né, um elemento primordial a partir do qual explicariam os fenômenos naturais. O que a gente estudou, né, sobre a arqué, né, aqueles princípios. Cada um dos filósofos achava que a arqué era uma coisa, né? Tales era água e assim por diante. Mas foi só a partir de Sócrates que o foco do pensamento filosófico grego se voltou para o ser humano. Ou seja, vamos parar de buscar a natureza das coisas, vamos procurar a natureza do próprio homem. Nós afirmamos, geralmente, que ele adotou como lema uma frase do portal do oráculo de Delfos, né, que era: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os homens, o mundo e os deuses. Essa inscrição considera o ser humano como fonte de todo conhecimento e o meio pelo qual é possível conhecer tanto as outras pessoas, os outros seres humanos, o mundo e até mesmo os deuses. Então, para Sócrates, a filosofia era uma forma de autoconhecimento e a vida examinada era uma vida digna, né? Que valia a pena ser vivida, uma vida que fosse investigada, que fosse examinada. Então, a filosofia dava sentido para a vida, vamos dizer assim, né? Então, foi a primeira pessoa a abordar o ser humano. Agora, a ideia do dualismo psicofísico, ela vem do discípulo de Sócrates, que era Platão. Ao aprofundar o estudo sobre a natureza humana, ele vai conceber que o ser humano é composto de um corpo físico, material, imperfeito, imortal, e de uma alma que seria imaterial, perfeita e imortal. Ou seja, ele introduz essa ideia do dualismo psicofísico porque, segundo ele, não se pode pensar no ser humano apenas como um corpo, nem apenas como uma alma. Ele é a ligação indissolúvel entre os dois. Então, o ser humano ele precisa ser conduzido pela alma, que seria a sede da razão, né, do raciocínio, ou a alma intelectiva, né, e do pensamento, para que sua vida não se perca nas imperfeições. Só que é interessante, por quê? Que ele desvalorizava e descartava o corpo? Não. Ele adverte que a ideia da gente ser guiado pela alma não significa negação do corpo. O bom uso da alma depende também da saúde do corpo. Por isso a gente deve cuidar do corpo, né? Então, por exemplo, ele cita a ginástica, né? A ginástica do corpo possibilita também a ginástica da alma, né? Que seria a filosofia. Além disso, uma vez controlados os instintos e as paixões do corpo, a alma poderia se dedicar mais ainda às ideias, né? A gente já estudou, né, sobre o mundo inteligível, o mundo sensível. Não vou entrar aqui na distinção entre o mundo sensível e inteligível agora, né? Já falei em outras aulas, talvez a gente volte depois, mas aqui o que vale é a gente pensar nisso, né? A reflexão filosófica busca o mundo das ideias, vamos dizer assim. Mas só para ilustrar, eu vou lembrar um mito que foi narrado na obra dele chamada Fedro, né? É um mito até interessante a gente pensar como é que ele pensa essa distinção corpo e alma, né? Como se a alma tivesse contemplado no mundo das ideias a perfeição, né? Platão ele descreve um grande circuito em que as almas fazem enquanto seguem os deuses no caminho da iluminação. Essas poucas almas que são plenamente iluminadas, elas são capazes de ver o mundo das formas e toda a sua glória, ou seja, o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, né? Algumas almas, elas têm dificuldade em controlar o cavalo negro, mesmo com a ajuda do cavalo branco. Eles podem mergulhar no mundo das formas, mas em outros momentos a iluminação está escondida delas. Então, se vencida pelo cavalo negro ou esquecimento, a alma
acabaria perdendo as suas asas e seria puxada para a terra, ou seja, seria a encarnação da alma, né? Vamos dizer assim, né? Uma visão meio assim, vamos dizer assim, religiosa, uma mistura de mitologia ali e filosofia, né? Se isso acontecer, a alma é encarnada em um dos 9 tipos de pessoas, de acordo com a quantidade de verdade que ela viu lá no mundo das ideias, né? Em ordem decrescente dos níveis de verdade vistos. Então, ele falava de categorias como filósofos, que são os amantes da beleza, os homens de cultura ou dedicados ao amor, os reis respeitadores da lei, ou os líderes cívicos, políticos, gestores, imobiliários ou empresários, aqueles que se especializam em saúde corporal, os profetas ou participantes de culto, ministério, né? A gente pode pensar essas pessoas que estão ligadas à religião, né? Os poetas, os artistas imitativos, e os artesãos ou os agricultores, e por fim, os sofistas, os demagogos e os tiranos. Né? Então não é à toa que ele brigava muito com os sofistas e tal, então ele já colocou ele numa categoria bem inferior. Né? Sem se afastar do dualismo corpo e alma, exposto por Platão, Aristóteles também vai trazer essa ideia do dualismo psicofísico. Só que ele vai avançar bastante nos estudos filosóficos sobre o ser humano, desenvolvendo uma teoria na qual ele vai distinguir vários atributos da alma. E adivinha qual que é o mais importante? Lógico que ele ia falar que era a razão, né? Que é o mais importante, porque ela é a única que é encontrada nos seres humanos. Ele vai definir, inclusive, o homem como um animal racional e um animal político, né? Ou animal social, né? Depende da tradução. Ao afirmar isso, Aristóteles ele quer dizer que o homem ele é dotado de pensamento e dotado de linguagem. Então, para designar tal característica, ele usa uma palavra grega chamada logos. Né? O logos a gente já estudou, ele pode se traduzir, a gente fala estudo, né? De logia, né? Mas era para traduzir como razão, como pensamento, como palavra, discurso, linguagem. Né? E se nós somos seres de linguagem, se a gente se comunica com aqueles que são iguais a nós, então nós compartilhamos com eles a vida. Não é isso? Por isso que nós somos também seres sociais. Então, o fato de sermos seres racionais implica em sermos seres sociais e políticos, né? Que não apenas vivemos em comunidades, mas que realizamos plenamente a nossa humanidade na vida política. Então, ou seja, que interessante, né? A vida do ser humano ela está integrada com a vida de outros seres humanos e isso também dá sentido para a sua vida, né? E isso define o ser humano na sua natureza. Na Idade Média, né, que a gente sabe que a igreja estava muito ligada ali, influenciando a filosofia, a igreja utilizava argumentos filosóficos para reforçar ensinamentos cristãos. Né? O ser humano era considerado uma criação e instrumento de Deus. Sendo assim, o mais importante seria conhecer aquilo que o Criador espera da criatura. A pergunta não seria quem sou eu, mas sim como que Deus quer que eu seja. Né? Mais ou menos isso. Ou seja, a gente sabe também que a absorção dessa ideia do dualismo platônico também foi colocada no cristianismo, né? Essa ideia da alma, corpo e a alma como perfeição, etc. Agora, nos séculos 14 ao 16 ali, quando houve o avanço da ciência, a época do Renascimento, renovação cultural, vai se difundir na Europa uma valorização cada vez maior das qualidades humanas. Então, os pensadores renascentistas eles vão propor que o centro das preocupações humanas não fosse mais Deus como lá na Idade Média, como eu já falei em outras aulas, o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, e passasse a ser o próprio ser humano, ou seja, o antropocentrismo. E isso seria uma maneira de recuperar a dignidade do ser humano. Né? Então, ou seja, enquanto na Idade Média você tinha o homem, mas o homem, a natureza humana estava vinculada a uma ideia de Deus, né? Purificação da alma, inclusive o desprezo pela vida terrena, na Idade Moderna, principalmente com o avanço da ciência, com o homem no centro das investigações filosóficas e científicas, né? Então a gente já vai ter uma valorização cada vez maior dessa ideia de ser humano. E é interessante notar que posteriormente, essa ideia de natureza humana vai se modificando e tal. A gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas sobre isso. Ou seja, será que nós podemos realmente falar que existe uma natureza humana?
ainda já no século XXI, será que a gente pode dizer existe uma natureza humana? Será que isso não pode justificar certos problemas que aconteceram inclusive no século passado? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso e na próxima aula a gente volta com esse tema.